Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. E antes de iniciarmos a nossa aula, vamos fazer uma oração. Querido Deus e Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Nós somos dependentes do Senhor, do Teu Espírito que nos capacita, que abre o nosso entendimento, o nosso coração, e que tudo que nós aprendermos aqui, Senhor, seja para a honra e a glória do Teu nome, e que nós possamos colocar em prática, Pai, para assim alegrar o Seu coração, ó Pai, a cada dia, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Nós vamos estudar a lição de número 12, o diaconato. E o nosso texto áureo diz: porque os que servirem, bem como diáconos, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3,13. A verdade prática, embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. E a nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 13, que diz assim: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos dar início à nossa lição, que é de um tema específico sobre o diaconato, esta função eclesiástica que é desenvolvida dentro das nossas igrejas, e hoje nós vamos aprender o que significa a diaconia, o que significa ser um diácono. E a nossa introdução diz assim: no primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sobre o avivamento do Espírito e expandiu-se pelo mundo. Na mesma medida em que cresceu, surgiram também problemas na esfera social, demandando urgentes providências. Por uma sábia e unânime decisão em assembleia, a igreja de Jerusalém escolheu 7 homens de moral ilibada e cheios do Espírito Santo para administrarem este importante negócio. Está no livro de Atos, no capítulo 6. Nessa lição, estudaremos desse importante ministério de serviço que, por causa de uma crise étnica da igreja, levou os apóstolos a proporem medidas que serviram de base para instituir a função diaconal. Esta, até hoje, faz parte do ministério ordenado pelas igrejas cristãs. Esse serviço, essa função dentro da igreja ocorreu num período que a igreja estava crescendo muito. Então, era muito trabalho para só os apóstolos ali estarem administrando. E algumas situações foram surgindo e eles concordaram que precisavam de ajuda. E levantaram dentre eles ali estes homens que nós vamos aprender aqui no decorrer dessa lição, que precisavam ter algumas características, alguns comportamentos que para eles seriam úteis ali dentro da obra. E nós vamos aprender agora. Nós vamos aprender primeiro a diaconia de Jesus Cristo. É o tópico 1. Significado do termo. O termo grego diaconia significa ministério ou serviço. A vida inteira de Jesus aqui na terra, ele demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Na realidade, o seu ministério terreno evidenciou o quanto ele foi apóstolo da nossa confissão, que está lá em Hebreus, capítulo 3 e o versículo 1, profeta,
que está lá no livro de Lucas. Vamos ler essas referências, meus irmãos. Lucas 24, 19. Jesus como profeta. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Então Jesus também foi como profeta, evangelista, que também está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, e o versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele também é o nosso evangelista, que veio aqui, né, para falar do reino de Deus, do amor de Deus, da sua palavra a todos nós. E ele também como pastor, João capítulo 10 e o versículo de número 11, que diz assim: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Também foi nosso pastor, mas principalmente diácono por excelência. Mateus no capítulo 20 e no verso 28. Mateus 20, 28. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O apóstolo Paulo disse que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, do 6 ao 7. Segundo a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, a expressão tomando a forma de servo denota o sentido de uma condição humilde. Então nós aprendemos aqui, começamos primeiramente tendo como exemplo de diácono, daquele que serve de Jesus. Jesus, ele deixou esse exemplo para nós, que mesmo ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele veio aqui para servir. E o servir é uma característica que tem que ter na vida de todo cristão. Não é só quem tem uma função de diácono que exerce essa função dentro da igreja. Nós, como cristãos, estamos aprendendo aqui com Jesus que ele teve esse comportamento, ele agiu dessa forma aqui e nos ensina a ser assim, a servir uns aos outros. E o subtópico 2, serviço escravo. Na véspera da sua crucificação, o Senhor Jesus reuniu os 12 discípulos para comer a última ceia. Tomando uma toalha e uma bacia com água, ele começou a lavar os pés dos discípulos, um a um. Não há atitude mais comovente do nosso Senhor como o relato do lava-pés, demonstrando serviço, exemplo e humildade. A diaconia da toalha e da bacia é a convocação cristocêntrica para uma vida de serviço humilde. Mais uma situação, mais um exemplo que Jesus nos deu ali na noite da ceia, quando ele mesmo cinge-se da toalha, pega a bacia e lava os pés de todos os discípulos. Mesmo Jesus sendo mestre, Senhor, Deus ali que veio como homem, ele mesmo fez esse serviço que eram destinados aos escravos fazer. Então ele quebra muitas barreiras, meus irmãos, e nos mostra que nós temos que ser servos, abençoar, estar ajudando ao próximo, assim como Jesus deixou como ensinamento. Então, o primeiro diácono e a diaconia que nós temos que aprender é a diaconia de Jesus, que aqui o comentarista diz a diaconia da toalha e da bacia, que a gente nunca venha perder, independente de outro cargo eclesiástico que você venha ter, alguma outra nomenclatura, mas deixar de ser servos nós nunca vamos deixar de ser, porque Jesus nos deixou esse ensinamento e tudo que Jesus nos ensina nós temos que pôr em prática na nossa vida. Então nós aprendemos a palavra de Deus para que a gente tenha a compreensão e não só
conhecimento, mas a aplicação na nossa vida. E lavar os pés uns dos outros, você já se colocou no lugar de você lavar os pés? Muitas vezes até quem vai ser lavado fica constrangido, porque vai colocar nos meus pés, os pés sujos, os discípulos mesmo ali, Pedro, não, Senhor, não faça isso. Mas nós temos que aprender com Jesus, que nós temos que lavar os pés uns dos outros. Nós temos que ter essa humildade e simplicidade, não para mostrar, mas que venha do coração, irmãos, porque muitas vezes fica só na ação externa, mas dentro do coração é outro sentimento. Mas o que o Senhor quer é esse servir de coração ao nosso próximo, porque Ele deixou 2 mandamentos. Jesus resumiu em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Então Jesus nos ensinou aqui e demonstrou também a simplicidade e amor pelos seus discípulos também ali nessa cerimônia, né, que era destinada ao serviço de escravos, né, de servos que ficavam ali dentro das casas, mas Jesus fez isso. Então vamos aprender com Ele, porque Ele mesmo diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele é o que pode nos ensinar realmente o que é ser humilde e manso. Subtópico 3. O discípulo é um serviçal. Certa vez, Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaque, à direita e à esquerda de Jesus, quando da implantação do seu reino. Os discípulos ainda não haviam compreendido a mensagem de Jesus. A proposta do Nazareno nunca foi estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço, conforme demonstra sua resposta a eles. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, que é o termo diáconos. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mais um exemplo aqui de Jesus diz que o discípulo é um serviçal, né? Ali ele foi questionado, Jesus foi questionado por Tiago e João, porque eles achavam que ia ter algum tipo de distinção, né? Lá no céu entre eles, quem ia ficar à direita de Jesus, à esquerda, e eles já queriam esse lugar de destaque. Então Jesus deixa bem claro, irmãos, bem claro, que a gente está desempenhando aqui funções diferentes, mas no reino de Deus e para Deus, nós somos filhos, nós continuamos sendo servos, né? E aqui ele diz que, o comentarista diz que a proposta do Nazareno não foi estabelecer hierarquia, e não é estabelecer hierarquia. São funções que Deus nos dá, dons que o próprio Espírito faz, e o talento também de cada um, aquilo que cada um vai desenvolvendo também, tem as suas habilidades, né? Porque quando foi procurado na igreja ali de Atos capítulo 6, foi procurado algumas características. Então há pessoas que já têm características para isso. Mas o que nós aprendemos aqui no tópico 1 é que a diaconia, quer dizer, o servir o próximo, é de todo cristão. O servir não tem a ver com a sua nomenclatura. Agora, a sua função ministerial de diaconia exige outras características. Então, meus irmãos, resumindo esse tópico 1 sobre a diaconia de Jesus, a diaconia de Jesus está centralizada na disponibilidade em servir o próximo. E ele deixou, nós temos esses 3 exemplos de situações que Jesus se colocou no lugar de servo, de servir. Então, que nós possamos aplicar isso na nossa vida. Ainda que você tenha algum tipo de dificuldades de compreender algumas coisas a respeito desse servir o próximo, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos ensinando e vai nos ensinar todos os dias a nós nos desprendermos, assim como o Tiago e João estavam tão preocupados em quem ia ficar em posição de destaque, mas que nós possamos estar com esse sentimento que houve em Jesus, de ser servo, de vir servir. Amém? Vamos para o tópico 2. A instituição dos diáconos. O conceito da função. A palavra diácono, do grego diáconos, segundo o dicionário Vini,
refere-se àquele que presta trabalhos voluntários, aludindo aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. O termo destaca em especial a função de um mestre ou de um pastor, entrelaçando o sentido técnico do diácono ou diaconisa. Outra palavra grega relacionada a diácono é doulos. Esta refere-se a um servo ou um escravo. Portanto, a ideia preponderante que a função do diácono remonta é a do serviço voluntário prestado pelo ministro, o servo ou o assistente para alguém. Então, aqui, a instituição dos diáconos, o conceito da função é um ministério, é servir, é um serviço voluntário dentro da casa de Deus, porque essa função do diácono foi instituída para servir ali com a igreja de Atos, no início da igreja, para melhor desenvolvimento de todas as demandas que ocorriam ali também dentro da casa de Deus, da onde eles se reuniam, da onde eles buscavam. Os diáconos foram instituídos justamente para isso, meus irmãos, para ajudar no trabalho, nas demandas do trabalho, em trabalhos materiais também dentro da casa de Deus. Vamos para o subtópico 2, origem do diaconato. A bênção, problema e reivindicação são palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos em o Novo Testamento. A bênção foi o extraordinário crescimento local da igreja local em Jerusalém. A questão étnica causada pela situação social de muitos que aceitavam a fé, especialmente envolvendo viúvas, judias de fala hebraica e as de fala grega, era o problema. A reivindicação pode ser vista na manifestação verbal destas viúvas que, sentindo-se injustiçadas pelos que elas interpretaram ser uma forma de discriminação dos líderes da igreja de Jerusalém, elas cobraram sua assistência. Está lá no livro de Atos, no capítulo 6, que foi aonde inicia-se esse trabalho, essa separação desses homens de Deus. E aqui nessa separação, aí como função do diácono, não quis fazer distinção entre as nomenclaturas ali. Eles não eram porque eles eram menores, porque eles eram menos instruídos, não. Foi pela demanda da obra. E aqui nessa situação, as viúvas gregas estavam reivindicando, porque a igreja ia todo o mantimento, ajuda para a igreja, porque muitos tinham perdido seus esposos, e estavam em dificuldades financeiras, né? Porque é um contexto histórico, no fundo, né? Também, um pano de fundo da diáspora que ocorreu ali entre os judeus. Então, isso levou a ter essas judias gregas e judias de fala hebraica. Então, eles ficavam com dificuldade na comunicação e elas estavam se sentindo esquecidas. E elas foram cobrar dos apóstolos: olha, não está chegando até mim a ajuda da igreja. Então, os apóstolos se reuniram e disseram: então nós precisamos separar homens para nos ajudar, porque nós precisamos continuar no ministério aqui, cuidando do ministério da oração e da palavra, do ensino para as pessoas. Então, esse acúmulo de funções para os apóstolos estava gerando sobrecarga, e aí eles não estavam conseguindo administrar todas as situações que estavam ocorrendo ali naquele tempo, naquela época. Então, as funções para a qual os diáconos foram instituídos foi justamente para auxiliar também as viúvas, para eles cuidar dessa parte material de distribuição das ajudas que existiam ali, assistenciais para essas viúvas. E no subtópico 3 diz assim: a escolha dos diáconos. Como que eles foram escolhidos? Para resolver o impasse, orando e impondo-lhes as mãos, os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para administrar uma questão étnica e social. Foi uma decisão de caráter pacificador e de muito bom senso, para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos. O objetivo era estimulá-la a resolver a questão reconhecendo o caminho equivocado antes aderido pelos líderes até aquele momento.
Assim, eles puderam executar as mudanças necessárias e resolver uma questão que poderia trazer sérios problemas para a igreja de Jerusalém. Parecia até ali, né, um início, uma coisa tão simples de ser resolvida, mas que lá na frente poderia gerar prejuízos para a obra de Deus, poderia entristecer muitas vidas. Então, o que eles fizeram? Instituíram esses homens. Quais as características que foram procuradas nesses homens ali, que eram já cristãos, meus irmãos? Já estavam entre eles, né? Não eram os inferiores em nada, porque tudo que foi buscado neles, como comportamento, como testemunho, também faz parte da busca, daquele analisar, né, para escolher entre o povo os presbíteros. Então eles também tinham que ter uma boa reputação, eles tinham que ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então não era só o trabalho, pelo trabalho em si de ajudar e levar um alimento ou socorrer alguém, orar por uma viúva enferma, orar por alguém que necessitava. Precisavam ser homens cheios do Espírito Santo, porque para tudo que nós vamos fazer na casa de Deus, você tem que ter amor. E só tem amor, irmão, para se dedicar e fazer as coisas bem feitas para o Senhor, com amor, com carinho, é quem é cheio do Espírito Santo. E precisa ter sabedoria, porque tem que saber administrar os problemas das pessoas, precisa ter calma, precisa ter essas qualidades para que pudesse desenvolver essa função. Então não é simplesmente algo material, mas que tivesse também uma vida com Deus. Não é porque eu estou fazendo algo dentro da casa do Senhor e eu não preciso ter a minha vida espiritual. Precisa, porque esses homens foram escolhidos, os diáconos são escolhidos, olhando essas características: boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, porque eles precisavam ali, meus irmãos, de pessoas pacificadoras, que soubesse contornar situações. Então vocês veem, meus irmãos, que o Espírito Santo ele sabe de todas as coisas, né? Ele sabe quem tem aquela paciência para alguma coisa, quem tem o dom do amor para outra, que sabe administrar. Tudo isso são características que a gente pode ter e outros não ter. Cada um de nós é diferente. Por isso que o Espírito Santo, ele é quem dá dons para nós. Ele sabe da sua maior capacidade, daquilo que você é. Aí dentro de você, ele te vê. Às vezes, nem eu posso entender e compreender a sua qualidade como o Espírito Santo compreende. Aqui não era só algo interno, mas algo que mostrasse um testemunho também. Porque a nossa vida não é só medida assim, não, eu tenho uma vida com Deus. Não, ela é transparecida no seu comportamento, nas suas ações. E isso vai dizer se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo ou não. E eles precisavam ser. Então foram homens observados, e nós lemos aqui na nossa leitura bíblica em classe, no 1 Timóteo 3, no versículo 10, diz assim, que eles sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Há então um jeito, um comportamento da gente administrar. E tem coisas que o Espírito Santo vai também nos ajudando, mas os apóstolos pediram para eles observarem essas características. Vamos ler em Atos, no capítulo 6, meus irmãos, aonde conta a instituição destes homens, os nomes desses homens que foram separados, que foram ali observados e trazidos ali para os apóstolos, para que eles pudessem servir ao Senhor também ali com esta função de diáconos. Capítulo 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor,
Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, quando nós delegamos, quando nós andamos assim, unidos, sincronizados na obra de Deus, cada um realizando aquilo que foi designado, foi chamado, a obra de Deus cresce, é um crescimento saudável da obra de Deus. E a Bíblia diz que o número de discípulos ia crescendo, e assim a igreja foi crescendo e se desenvolvendo, como nós aprendemos nessa revista, sobre os dons espirituais, dons ministeriais. Nós aprendemos sobre presbítero, sobre evangelista, sobre o pastor e fomos sobre mestre. Então nós fomos aprendendo a função de cada um. Mas de nenhuma forma o diaconato é inferior aos outros cargos ou dons ministeriais, porque também exige qualidades e comportamentos como os outros. Um diácono também pode orar por um enfermo, o diácono também ele pode pregar, o diácono pode louvar, o diácono é um servo e nós também, independente, todo aquele que serve a Jesus é também servo. Então não é porque eles eram inferiores e foram fazer isso, não. Eu quero que os irmãos entendam como foi o critério, não foi um critério fácil também para designar as pessoas. Então você vê que eram homens cheios de fé. A Bíblia mesmo está dizendo aqui de Estevão, um homem cheio de fé e de sabedoria, porque nós precisamos pedir sabedoria ao Senhor, meus irmãos. Todos nós precisamos ter. E aqui no diaconato também é necessário a sabedoria. E a sabedoria humana? Não. A sabedoria que vem de Deus, aquela que Tiago diz, porque a sabedoria que vem de Deus, ela não gera nenhum tipo de confusão, nenhum tipo de contenda. É uma sabedoria que te ajuda a desenvolver aquilo que Deus tem na sua vida, a você compreender as coisas espirituais. Por quê? Porque ela vem do Espírito. Peça a sabedoria a Deus. Tiago nos diz, peça, quem não tem, peça, porque o Senhor dá sabedoria. Então, se você é um diácono, você é uma diaconisa, você tem essas qualidades aqui que foi buscada. Então, sempre peça a Deus para estar te renovando nisso, na sabedoria, para que o Senhor continue a cada dia te capacitando e dando amor para você realizar essa função tão maravilhosa dentro da casa de Deus, assim como tantas outras que há, outras funções também que ajudam no bom andamento da obra. Tudo que é feito dentro da casa de Deus, irmão, é para Deus. É para Deus e depois para o seu irmão. Amém? Vamos para o tópico 3. O perfil e função do diácono. Subtópico 1. Qualificações do diácono. As qualificações dos diáconos descritas no livro de Atos e na primeira carta a Timóteo revelam que em nada diferem da atribuição ética exigida aos bispos. 1 Timóteo e Tito. Letra A. Caráter moral. Os diáconos devem ser pessoas honradas, dignas, corretas e íntegras. Não pode haver língua dobre neles, isso é, a sua palavra deve ser sim, sim e não, não. A ganância por dinheiro tem de passar longe da sua vida, pois sua função é exatamente a de executar trabalhos administrativos da igreja local, como auxiliar das tarefas do culto e acompanhar as viúvas e os pobres da igreja do Senhor. Então, irmãos, o caráter moral, aquilo que as pessoas vão olhar e saber de nós, também precisava ser analisado e precisa ser analisado. Porque a função que eles exigiam deles também naquela época, meus irmãos, porque foi para aquele momento que eles estavam vivendo de distribuir também os alimentos, as ajudas financeiras que eram enviadas, precisavam ser de pessoas de confiança. Então tinha que ter um caráter diante das pessoas e da sua vida, né, diante da sua família, porque também precisava ser um bom governante da sua família. Ele precisava ter uma boa índole, né, porque estava sendo observado e ia trabalhar com recursos de outras pessoas. Então o caráter moral dele deveria ser de pessoa honrada, e isso foi observado. O tópico B.
Caráter espiritual. Ter a plena convicção do que é crer no Evangelho. O diácono guarda a revelação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, a liderança e a igreja local devem avaliar o candidato ao diaconato, levando em conta o seu caráter moral e espiritual, a sua vida com Deus, como que é a vida desta pessoa com Deus, como ele guarda a palavra, como ele vive a palavra de Deus. Então, são coisas que caminham juntos, irmãos, aquilo que eu falo com aquilo que eu vivo. Letra C. Caráter familiar. O candidato deve ser marido de uma mulher, fiel à sua esposa e bom pai. A exemplo dos bispos, os diáconos devem ser zelosos com o seu lar, amar as suas esposas com amor sacrificial, devem respeitar os seus filhos para obter deles o mesmo respeito. O serviço do diácono à sua família revelará como ele servirá a igreja local. Isso aqui, meus irmãos, creio que serve para também todas as outras funções, né? Os outros cargos administrativos ou até do trabalho como que você faça dentro da igreja e desenvolva. Você ter também a sua família bem tratada, amada, cuidada. O nosso ministério, meus irmãos, começa dentro da nossa casa. Então, é só olhar para a família que você vai ver como que está a índole, o comportamento, a vida espiritual, porque tudo anda junto, meus irmãos. Então, você vai olhar o trato dele com a família, porque ninguém vai cuidar bem dos de fora, se não cuidar dos de dentro. Então, se há algum tipo de desajuste que precisa ser corrigido dentro da família, sempre tem algo, meus irmãos, que precisa ser melhorado. E nós não estamos dizendo aqui de uma família maravilhosa e perfeita, não. Mas que tenha testemunho de cristão. Toda família tem os seus dias difíceis, tem as suas situações, tem os seus imprevistos, mas é uma vida. Nós não estamos falando de situações específicas isoladas, nós estamos falando de um bom testemunho, onde todos possam olhar e falar, não, realmente aquela família é uma família de Deus. Que as pessoas possam olhar para nós, meus irmãos, e ter nós como referência. Não só como alguém que vai à igreja, desempenha uma função, mas que quando chega para casa o testemunho dentro do nosso lar, os nossos vizinhos ficam chocados. E não é isso. Deus procura em nós, irmão, todos os seus servos, características assim, porque Jesus deixou o exemplo para nós e nós temos que seguir esse exemplo. Temos que ter exemplos como os apóstolos tiveram, de ter uma vida coerente com aquilo que eu estou falando, com aquilo que eu estou pregando, porque a nossa casa vai revelar isso. Talvez você possa dizer assim, nossa, missionária, mas eu não tenho meu esposo crente, o meu marido crente, a minha esposa crente, o meu filho. Mas você está aí dentro desse lar. Você é a paz, você é o equilíbrio e o Espírito Santo está com você. E eu sei que o Senhor vai te instruir em tudo para que todas as coisas corram bem dentro da sua casa, porque o Senhor dá sabedoria, meus irmãos. O Senhor é aquele que trabalha. Eu vim de um lar muito difícil, de um lar com muitas lutas e muitas guerras, mas eu vi em tudo Deus trabalhando dentro do meu lar, até salvar o meu pai, salvar a minha mãe. Então, é um trabalhar de Deus que também requer paciência da gente, eu sei. Se o Senhor está me mandando dizer isso para você, tenha paciência, tenha calma. Talvez você fale assim, eu gostaria que a minha família toda servisse ao Senhor, mas vai chegar o tempo, vai chegar a hora, mas continue você sendo luz aí dentro do seu lar, porque você vai estar dando um bom testemunho e glorificando o nome do Senhor. Amém? Aqui o subtópico 2, a função dos diáconos em Atos. Quando forem instituídos diáconos, 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente as viúvas, tanto as de fala hebraica como as de fala grega. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiças de caráter social na igreja do primeiro século. A função do diaconato era fundamentalmente de caráter social, né? Porque eles surgiram, foram denominados, essa função foi instituída por conta de uma situação que nós acabamos de ler aqui também, das viúvas que tinham de fala hebraica e de fala grega. Mas o diácono, ele unia, ele atendia
as pessoas, mesmo sendo diferentes. Eles foram designados para isso, para trazer o equilíbrio, a normalidade, a comunhão, a interação de pessoas diferentes. E até hoje é assim, meus irmãos. Até hoje, nos nossos dias, nós somos diferentes uns dos outros. Por isso que precisamos saber lidar, respeitar as diferenças, respeitar a forma do irmão ver as coisas, de analisar as coisas, porque cada um de nós vem com uma história. E essas mulheres, cada uma tinha a sua língua, a sua história. E os diáconos foram ali com sabedoria e resolveram essa situação. Levaram ali a tranquilidade para que naquele tempo precisava. Subtópico 3. A função dos diáconos hoje. Atualmente, a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor em atividades ligadas a visitar os enfermos, os necessitados e os desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como a distribuir os elementos da ceia do Senhor, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local e auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como de outras tarefas já mencionadas. Então, nos dias de hoje, ainda existe, né, a função do diaconato, é exercido essa função dentro da casa de Deus tão importante, irmãos, tão importante. E também, nos dias de hoje, cada igreja tem a sua distribuição de tarefas também para os diáconos. Né? Cada igreja é de um tamanho, cada igreja exige uma demanda, mas eles são os auxiliares, aqueles que estão lado a lado, ali com os presbíteros, com os pastores, com os evangelistas, todos juntos, irmãos, todos juntos, somando para a obra de Deus. Todo cristão foi chamado também para servir, assim como nós aprendemos que Jesus fez. Nós temos que seguir esse exemplo de Jesus. E a função do diaconato dentro da casa de Deus não é menor, ela só é uma função diferente, cada função tem a sua atividade específica para ser desenvolvida, mas o diaconato não é menor, não é menos importante dentro da casa de Deus. Ao contrário, nós vemos aqui que eles foram chamados, assim como os presbíteros também, e também exigido padrões de moral, de caráter, de vida espiritual. Então, nós todos, meus irmãos, temos que ter este padrão. Então, não há maior e menor. Todos trabalhamos para um desenvolvimento da obra de Deus de forma maravilhosa, porque aí há crescimento, onde há comunhão, onde há entendimento, e é isso que o Senhor quer da sua obra. Os apóstolos com sabedoria, e até nos dias de hoje, há tantos outras funções dentro da casa de Deus que ajudam a atender as demandas da casa do Senhor. Então, a função hoje dos diáconos abrange mais coisas até do que para quando eles foram instituídos. Então, é necessário que a gente tenha isso no nosso coração. Todos nós servimos, todos nós já fomos chamados para servir. E a função do diaconato, ela é já escrita aí, serviço, ministério. São homens de Deus chamados para também administrar e auxiliar na casa do Senhor. Amém, meus irmãos? A síntese do tópico 3 diz assim: para o perfil e a função do diaconato, deve-se levar em conta o caráter moral, o caráter espiritual e o caráter familiar do candidato. Vamos para a nossa conclusão. O diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais que demandavam atenção e cuidado. Hoje, os diáconos servem à igreja e a Deus em trabalhos diferentes, e a liderança das igrejas locais deve valorizar o seu trabalho e reconhecê-los como excelentes servidores do reino de Deus, pois no sentido lato, todos somos diáconos da igreja de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você também é um diácono porque você é servo de Deus. Amém? Que nós possamos servir ao Senhor e ao nosso próximo, irmãos, todos os dias da nossa vida com muito amor na casa do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.